Na aula de hoje, vamos falar sobre embriologia, divisões e organização do sistema nervoso. Já sabemos que durante a segmentação, o embrião passa pelas fases de mórula, blástula, gástula e neurula, sendo que na gastrulação se desenvolvem os três folhetos germinativos, endoderme, mesoderme e ectoderme. Chegando na fase de neurula, é da ectoderme, a camada mais externa, que irá se originar o sistema nervoso, o que faz muito sentido, né? Já que esse tecido está relacionado à percepção do meio externo. Na imagem, podemos ver que ocorre um espessamento de um conjunto de células da ectoderme, mostrado em rosa claro. Esse conjunto de células diferenciado é chamado de placa neural, e essa formação é induzida pelo notocorda e pelo mesodermo. Logo, essa placa irá se aprofundar no embrião, formando a goteira neural. Essa goteira então se fecha, originando um tubo neural, que está em lilás na nossa imagem, e é a partir dele que irá se desenvolver o sistema nervoso central. Ao mesmo tempo, ocorre também a formação das cristas neurais. Vemos que no ponto de encontro entre o ectoderme em azul e o tubo neural que está em roxo, ocorre a formação de lâminas, mostradas em verde. Essas são chamadas de cristas neurais, e é a partir dessas cristas que irá se desenvolver o sistema nervoso periférico. Na imagem mostrada, podemos observar uma visão dorsal e um corte transversal dessas fases embrionárias. Vemos o tubo neural em verde e as cristas neurais em lilás. Voltando nossa atenção às cristas, vemos que elas se dividem e formam os gânglios espinhais, existentes na raiz dorsal dos nervos espinhais, apontados na imagem. São nesses gânglios que vão se diferenciar os neurônios sensitivos, por exemplo, responsáveis pela recepção de estímulos. Células dessas cristas também migram e auxiliam a formar tecidos afastados do nosso centro axial, como os gânglios do sistema nervoso visceral. Observando agora o tubo neural, vemos que o seu desenvolvimento não é uniforme. Mostrando o corte transversal no tubo, podemos ver que inicialmente ele apresenta as lâminas do teto, alar, basal e do assoalho, que irão se diferenciar em vários grupos de neurônios do sistema nervoso central. Vamos agora focar apenas na formação desse sistema, ok? Podemos ver na nossa imagem que a parte rostral ou cranial do tubo se dilata e dá origem ao arquiencéfalo, também chamado de encéfalo primitivo, enquanto a parte caudal permanece uniforme e desenvolve a medula espinhal. Vemos também o arquiencéfalo gerando as três vesículas encefálicas primárias, prosencéfalo, mesencéfalo e romencéfalo. Em roxo, então, percebemos a diferenciação do prosencéfalo em telencéfalo e em diencéfalo. Em amarelo, o desenvolvimento do mesencéfalo e em rosa, o romencéfalo originando o metencéfalo e o mielencéfalo. E ainda, o desenvolvimento final de cada região, formando todo o encéfalo. Ao longo do desenvolvimento, também são formadas cavidades encefálicas, chamadas ventrículos. Eles contêm líquido cerebroespinhal, responsável pela irrigação encefálica e proteção contra choques mecânicos. Focando agora na parte caudal do tubo neural, podemos observar a formação da medula espinhal. Conforme a imagem, o tecido da parede do tubo se expande e a cavidade do tubo neural diminui, formando o canal central medular, que apresenta um diâmetro diminuído. Vamos discutir agora os modelos de divisão do sistema nervoso. Existem 4 divisões, sendo que cada uma é fundamentada em critérios diferentes. A anatômica leva em conta a localização da peça no corpo. Na embriológica, as partes são denominadas de acordo com a sua vesícula de origem. A funcional está ligada à relação do indivíduo com o meio. Já a de segmentação evidencia a conexão com os nervos. Iremos pontuar apenas as 3 primeiras divisões, pois são as mais conhecidas e estudadas. O esquema ilustrado nos mostra a classificação da divisão anatômica. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O primeiro ainda é segmentado em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E este último pode ser subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Já o sistema nervoso periférico é dividido em nervos, espinhais ou cranianos e gânglios nervosos. Pela imagem, podemos perceber que o sistema nervoso central se identifica com o nosso esqueleto axial, enquanto o periférico compõe o apendicular do nosso corpo. Na divisão embriológica, cada elemento será correspondido com a sua vesícula de origem. Portanto, quando nos referimos a alguma peça, vamos utilizar o próprio nome da vesícula, primária ou secundária. Por exemplo, se quisermos nos referir ao cérebro, vamos discutir o telencéfalo e o diencéfalo, ou o prosencéfalo, e assim por diante, como mostra o esquema. Já a divisão funcional evidencia tanto a relação do organismo com o ambiente externo quanto interno. Ela é segmentada em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo ou visceral. Como vemos, ambos apresentam vias eferente e aferente. Existe ainda uma subdivisão no sistema autônomo,
na qual suas vias eferentes podem ser classificadas em simpáticas ou parasimpática. A via simpática regula as respostas corporais de ativação, como resposta ao estresse, por exemplo. Já a parasimpática é responsável por restabelecer o equilíbrio do corpo após a ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigada pela atenção e bons estudos!